Vamos entender então como é que é o sistema religioso chinês. É um partido, é uma ditadura, tá ok? É uma ditadura, não tem liberdade de pregação nas ruas, e o Partido Comunista, basicamente, na prática, ele é o único partido. Existem outros, mas são menores, eles têm que corresponder à expectativa do Partido Comunista, então a gente vai dizer, na prática, o Partido Comunista é o único partido. Então, eles têm regras, não é que exista oficialmente a proibição do culto. Oficialmente, todas as religiões podem ser professadas desde que nos contextos legais. Então nós teremos o que eles chamam de igrejas dos três poderes, que é a igreja independente em suas finanças, teologia e liderança. Então, por exemplo, você tem a igreja oficial católica chinesa. Então ela tem que ser independente na sua liderança, ela não pode responder ao Papa, ela tem que ser independente nas suas finanças, não pode receber dinheiro do Vaticano, e ela tem que ser independente de sua teologia, ou seja, ela tem que produzir a teologia própria ali. Eu não diria que isso é nem negativo, até que, na verdade, quando a gente estuda o movimento de igrejas autóctones, elas têm. Sim. O problema é colocar isso daqui no primeiro momento, onde a igreja não tem maturidade, talvez, para produzir, para estar caminhando em independência, assim, esse vai ser realmente o grande problema. Agora, não quer dizer que um pastor chinês ele pode abrir uma igreja em qualquer lugar. Você precisa de autorização do governo para abrir um templo. Então você vai ter cidades com 3, 4 milhões de habitantes, tem um templo só. Autorização para um templo. Você vai ter cidades com 5, 6 milhões com 2 templos. E o pastor ele tem que ser formado num seminário oficial. Não tem liberdade para se abrir seminários e tudo mais, e estudar em qualquer lugar. Ele tem que passar, tem que ser indicado, aprovado pelo partido, pelos caminhos legais ali. Então você vê que já existe um filtro nessas pessoas. Como o partido é comunista, eles também vão dizer, olha, não é permitido nenhuma pregação que seja utópica, então vai ter censura. Então, ó, Jesus cura, salva, liberta e voltará. Isso daí é utopia, então você pode pregar desde que você passe ali pelo censor. É muito comum ver nas igrejas oficiais salas de câmera, não são seguranças da igreja, são realmente policiais locais que ficam ali analisando e vendo tudo. Isso causa um incômodo para a maioria dos cristãos. Então, a maioria dos cristãos, eles não vão se reunir, ou vão se reunir na igreja oficial, mas principalmente vão crescer teologicamente nas igrejas clandestinas, são as igrejas caseiras. Então as igrejas caseiras é onde a gente vai encontrar esse número que a gente ouve aí, 100 milhões de chineses, talvez muito mais, a gente vai encontrar nas igrejas caseiras. Nós temos aí 2 movimentos dentro da igreja clandestina. Tem aqueles que eles não se sentem confortáveis, ou o pastor da igreja oficial realmente não prega uma mensagem que seja coerente com aquilo que é a teologia evangélica. Então, opa, peraí, então a minha opção é a igreja aqui no meu apartamento, a igreja em casa. E existe um outro aspecto, que é aqueles que não têm condições de se deslocar até uma igreja oficial. O governo não permite abrir uma igreja oficial perto deles, e eles obrigatoriamente vão ter que ali se reunir de forma clandestina. Vão sofrer perseguição, vão sofrer pressão, mas eles vão entender que aquele é o único caminho ali para exercer o ministério. Então, agora, quando a gente fala assim, um pastor chinês, não é um pastor, como culturalmente a gente imagina alguém que fez um seminário, que tem prática de púlpito e tudo mais. Um pastor chinês, a maioria das vezes, é um líder de célula que tem exercido o ministério ali. Então, isso ocorre muito sincretismo. Então, por exemplo, o meu trabalho na China, ele não era plantar igrejas, implantar igrejas. Meu trabalho na China era basicamente trabalhar no treinamento dessa liderança para que eles fossem mais efetivos e conseguissem fluir e pastorear as ovelhas sem mistura de religiões, de ideias e tal.